continuar na nossa rota aqui, porque nós temos muitos caminhos ainda pela frente. Agora eu tenho o prazer de convidar o Dr. Rômulo Pereira, que vai nos falar de uma coisa importantíssima, que é o manejo farmacológico. Vocês estão vindo, a gente está vindo num crescente de sinais e sintomas, de diagnóstico, da colonoscopia, e agora a gente vai falar um pouco do manejo farmacológico. E o Dr. Rômulo é médico especialista em gastroenterologia e nutrologia e é sócio-diretor da Amice Clínica aqui de onde estamos. Muito obrigado pelo convite e a palavra é toda sua. Muito obrigado, doutora Marta, pelo convite para fazer parte desse evento. Muita responsabilidade depois de 3 belas aulas com grandes professores, doutor Mauro, doutora Marta. Espero corresponder expectativas. Falando aí sobre o manejo farmacológico das doenças inflamatórias intestinais. Na apresentação do Dr. Mauro, ele falou algumas coisas, espero poder complementar um pouco mais. Historicamente, os objetivos do tratamento da doença inflamatória intestinal focava sempre na remissão sintomática e a normalização dos índices de atividade de sintomas e a manter essa remissão sem esteroides. No entanto, a resolução dos sintomas, atingindo esses níveis de normalização, é diferente da resolução da inflamação. Foi feito um estudo em 2017 que mostrou que quando você atingia a cicatrização da mucosa em 1 ano, você tinha menos risco de colectomia e menos corticoterapia nos próximos 5 anos. E que a cicatrização da mucosa como alvo é mais custo-efetiva. Foi mostrado por esse autor em 2013. No entanto, nos dias atuais, justamente pelos índices de atividade endoscópica. Na doença de Crohn, C10 menor que 3 e para retocolite, o maio 0 e 1. Usamos muito também a calprotectina fecal, porque ela tem mostrado uma correlação boa com a atividade da doença na endoscopia. E na doença de Crohn, a remissão radiológica, devido por ser uma doença transmural, também tem mostrado um resultado interessante. Então, quais são nossas armas, quais são o nosso arsenal para atingir esses objetivos? Podemos dividir de forma didática a terapia convencional, que são os 5-ASA, ou a mesalazina principalmente, corticosteroides e imunomoduladores. E a terapia avançada, que é uma terapia mais nova, baseada nos biológicos e nas pequenas moléculas. Falando rapidamente sobre elas, a mesalazina tem uma ação tópica predominantemente, diversas formas de administração, você usa conforme a extensão da doença. Ele é indicado para retocolite ulcerativa de intensidade leve a moderada, conforme o guidelines da ECO de 22, não há indicação para doença de Crohn. E tem um bom perfil de segurança. Ainda os corticosteroides, a segunda droga, ele é muito eficaz em induzir a remissão, com uma rápida indução dessa melhora. Só que não é recomendado na manutenção, justamente pelos muitos eventos adversos que podem desencadear. A dose eficaz deve ser de 40 a 60 miligramas de prednisona dia, e quando você começa o corticoide, é importante você já ter uma estratégia de desmame. Tem disponibilidade endovenosa em casos graves, a budesonida com ação tópica, com menor exposição sistêmica e menos evento adverso. E aqueles pacientes córtico-dependentes, que a gente não consegue tirar o corticoide sem desencadear a nova crise, e córtico-resistência, quando você não tem resposta. E os imunomoduladores, ainda na terapia tradicional,
azatioprina e a mercaptopurina, que são os mais usados para doença inflamatória. Existem nessas drogas efeitos citotóxicos nas células linfóides, com risco aumentado de câncer de pele e linfoma. Outros imunomoduladores, metotrexate, ciclosporina, usado em retocolite grave, córtico resistente, particularmente pacientes internados, e essas drogas, tracolimos, micofenonato, talidomida, menos usadas no nosso meio. Nosso conhecimento sobre a doença inflamatória intestinal trouxe alguns insights que ajudaram no desenvolvimento da terapia. O aumento da permeabilidade intestinal, ou leak gut, permite a translocação de micro-organismos, o que ativaria células inflamatórias, levando à produção de citocinas pró-inflamatórias. Esse mecanismo levaria a uma perpetuação da reação inflamatória. Isso trouxe, o conhecimento disso levou ao desenvolvimento de tratamentos que poderiam ser eficazes em controlar esse quadro inflamatório, a chamada terapia avançada, entre aspas. Terapia avançada, esses são os novos agentes farmacológicos, biológicos e pequenas moléculas, que têm esse efeito em restaurar o equilíbrio das citocinas, pró- e anti-inflamatórias, bloquear a ativação das células T e prevenir a infiltração de leucócitos no endotélio intestinal. Essa terapia avançada também leva a uma modulação de respostas imunes que estão desreguladas, com o alívio de sintomas e, o mais importante, uma remissão sustentada da inflamação intestinal. Essas drogas, o anti-TNF, o mais antigo, que a gente tem mais conhecimento sobre elas, o infliximab, adalimumab, certolizumab e golimumab, indicado principalmente doença moderada a severa, presença de fístulas perianais, particularmente o infliximab. O risco de infecção é importante ficar atento, fazer triagem para tuberculose e hepatite B. Reação de hipersensibilidade não é raro com o infliximab, por não ser humanizado a molécula dele, e percebe-se que a associação do anti-TNF com a azatioprina leva a uma cicatrização mais eficaz e menos formação de anticorpo antidroga. E isso faz com que também aumente o nível sérico da medicação. Outra classe de medicação biológica, os anti-integrinas. O vedolizumab é o nosso principal expoente aqui. É um anticorpo monoclonal IG1, o humanizado, previne a ligação de linfócitos à molécula de adesão no endotélio vascular do intestino. E essa seletividade do intestinal dessa molécula leva a uma menor imunossupressão sistêmica. E isso é importante porque leva a um menor risco de eventos adversos como infecção e malignidade. Anti-interleucina 12, 23, esse é o ustekinumab, que é uma outra droga disponível, é um anticorpo monoclonal também totalmente humano contra essas interleucinas. Uma droga segura, com poucos eventos adversos graves. E, mais recentemente, também os inibidores da JAK. JAK é Januskinase, é uma enzima que medeia uma variedade de citocinas, que são críticas para ativar os linfócitos, que são células inflamatórias. O principal droga, tofacitinib, que tem uma boa eficácia em doença retocolite ulcerativa moderada grave. Só que muitos eventos adversos, como infecções, aumento de enzimas hepáticas, neutropenia, o que leva a ter um cuidado, particularmente em pacientes de risco, como idosos, cardiopatas, gestantes, são contraindicadas. Então, com todo esse arsenal que nós temos hoje disponível, qual escolher? Você olha o perfil do paciente, a exposição, a extensão da doença, a gravidade da doença, você analisa esses dados sobre colite ulcerativa ou doença de Crohn, atividade intensa ou mais leve, está em manutenção, é só a dose, você quer induzir ou você quer só manter a doença controlada, presença de manifestações extraintestinais, grávida ou desejo de engravidar,
Com isso, você escolhe qual droga que seria melhor esse perfil. E abordagens também sobre qual droga escolher. Existem 2 tipos que a gente fala muito, que são o step-up e top-down. Inicialmente, essa terapia avançada foi aprovada quando você tinha uma ineficácia ou uma intolerabilidade dos tratamentos convencionais. No entanto, os trabalhos foram surgindo, como esse de 2010, que mostrou que a doença de Crohn estenosante e penetrante surgia em 33% dos pacientes em 5 anos e até 50% em 20 anos de doença. Com isso, o que se mostrou? Que para interromper essa progressão, para chegar nesse quadro mais grave, um tratamento eficaz implementado no início, você tinha um resultado melhor no longo prazo. E as evidências sugerem, então, que o uso precoce de biológico, que seria nos primeiros 2 anos após o diagnóstico, poderia melhorar muito as taxas de remissão e de complicações da doença. Estratégias que a gente chamou de top-down, ou seja, você começaria com a droga mais potente e para você observar essa resposta e considera ou não diminuir essa potência. E esses estudos foram mostrados principalmente com anti-TNF e em doença de Crohn. As evidências não são tão fortes para retocolite ulcerativa. Mas surge a pergunta, se você tem essas estratégias, quem mais se beneficiaria dessa terapia avançada com biológicos de forma precoce? Porque, afinal, parafraseando Confúcio, a gente não deve também usar um canhão para matar mosquito. Então, vem aí os preditores da doença complicada. Aquele paciente com maior risco de complicações, você vai buscar um tratamento mais enfático, com mais intensidade. Doenças mais leves, mais indolentes, você consideraria talvez uma droga mais simples. Na doença de Crohn, atença para a extensão da doença intestino delgado, a presença de doença retal ou perianal, doença penetrante estenosante, o tabagismo e a idade jovem. Idade jovem que também entra como gravidade na colite ulcerativa, que também, aqui no caso, o sexo masculino, a extensão da doença, a pancolite, sendo mais grave do que uma colite distal. A atividade grave ao diagnóstico, que aí seria aquele índice de Mayo, presença de colangite esclerosante primária e necessidades de esteroides. Aqui mostra sobre a questão da abordagem com tratamento avançado precoce. O biológico precoce, foi feito essa meta-análise em 2019, que mostrou que na remissão, o tratamento com biológico precoce foi mais favorável. Assim como o índice de recidiva também favoreceu os biológicos precoces. E a cicatrização da mucosa, que também foi mais eficiente quando você começava com biológico. E uma outra abordagem no tratamento é a chamada TDM, uma sigla, Therapeutic Drug Monitoring. É a monitorização no nível sérico das drogas e dos anticorpos, que isso poderia ajudar de alguma forma no tratamento. Porque mostrou-se que concentrações maiores de medicamentos mostraram resultados mais rigorosos, como remissão endoscópica, histológica e a cicatrização de fístulas. E mostrou-se também que níveis elevados de anticorpos antidroga, que é essa sigla, foram mais. Quando você tem mais anticorpos, automaticamente tem menos níveis séricos das medicações. Foi associado com falha de tratamento, uso de esteroides mais frequentemente, desenvolvimento de reações à infusão e troca por outro biológico. Aqui, essa tabela mostra o nível sérico de infliximab em cada metaterapêutica, em cada variável. E quando você busca só a remissão clínica, é um nível um pouco mais baixo. Uma remissão histológica, você precisaria do nível mais elevado. Isso tanto no infliximab como do adalimumab. Ainda no TDM, com todos esses dados,
pode-se usar isso aí, o TDM, como uma estratégia para otimizar o tratamento dos pacientes. Uma estratégia de aumento da dose poderia levar a melhores resultados. Porém, algumas coisas têm que ser pesadas, pois níveis ideais dos medicamentos, eu citei sobre essas duas drogas, mas são muito incertos, os trabalhos são contraditórios, tanto para o nível de anticorpos, quanto no nível das drogas. O teste que quando você faz pode causar um atraso no ajuste da dose, inclusive para a fonte pagadora, até você demonstrar para o pagador como você, para justificar esse ajuste nessa dose do paciente. E a farmacocinética dessas drogas também depende de inúmeros fatores, tanto ligado ao paciente como à própria doença, como aqui nessa figura. Ó, tudo isso aqui influenciaria no TDM, na dosagem da droga no indivíduo, como dados do próprio paciente, idade, peso e outras, composição corporal, a forma de administração, se endovenosa ou subcutâneo, particularmente hoje tem drogas que têm as duas formas de administração, o alvo terapêutico, que se aliviar sintomas, cicatrização profunda, situações como gestação, outros fenótipos, a pessoa tem fístula, tem uma inflamação mais profunda, a gente tem que considerar tudo isso. E isso acaba que dificulta um pouco essa questão de uso do TDM. E no futuro, para o tratamento de doença inflamatória, visto que todas essas drogas, todas essas informações que a gente tem coletado, vem pela frente, o que a gente tem mostrado? A associação de biológicos. Hoje, na nossa prática, não está autorizado pelas fontes pagadoras, mas só que tem trabalhos surgindo mostrando eficiência de associar, por exemplo, infliximab com vedolizumab. São drogas com mecanismo de ação diferente e que podem se somar buscando a cicatrização da mucosa daquele paciente. Uma maior aplicabilidade da TDM, aqueles dados, a gente conhecendo melhor, como a gente vai poder usar mais essas informações. Novas classes de drogas, nós temos hoje disponível para a gente quatro biológicos principalmente, e vai surgir mais, tem mais drogas em estudo, classes, e até dentro das classes atuais, novas drogas também. E o transplante de microbiota é uma perspectiva futura, como nós discutimos na apresentação passada, que no futuro, sim, isso é bem viável. Nós estamos conhecendo ainda essa questão do perfil da microbiota da população, como é no caso da doente, no caso saudável. Então, no futuro, a gente vai saber muito disso aí, para que, enfim, a gente possa ter um tratamento personalizado. Muito obrigado pela atenção de todos. Espero poder ter colaborado com tudo isso.